Oi pessoal, eu sou a Evelyn, esse é o canal Traça Literária e hoje eu vou falar com vocês de um livro, nota 4 no Scooby, do ganhador do Prêmio Nobel de Literatura, Gabriel Garcia Marques, Relato de um Náufrago. Embora Gabriel Garcia Marques seja um vencedor do Nobel de Literatura, um ícone da literatura e um grande autor, eu não tinha lido nada dele até 2020, quando eu li 100 Anos de Solidão e em seguida O Amor nos Tempos do Cólera. Não sei se porque eu tinha me apaixonado tanto por 100 Anos de Solidão, acabei não gostando tanto de O Amor nos Tempos do Cólera e decidi tirar a prova agora em 2021, lendo Relato de um Náufrago. O livro conta a história do navio Caldas, um destroyer da Marinha da Colômbia que passou por uma tormenta no Mar do Caribe e acabou lançando ao mar 8 de seus tripulantes. Desses 8, apenas um, Luiz Alexandre Velasco, sobreviveu e foi encontrado 10 dias depois de ter ficado à deriva no mar. O Luiz Alexandre, quando ele foi encontrado, ele foi praticamente sequestrado pelo governo colombiano, que nessa época passava por uma grande ditadura, e ficou confinado no hospital. Ninguém podia entrevistar ele, a não ser alguma repórter, alguém que fosse do governo. Depois que ele saiu do hospital, ele acabou virando um grande herói. A notícia que o governo dava para todo mundo é que ele era um herói, um sobrevivente do que aconteceu com o navio. E ele acabou ficando conhecido como um herói nacional. Virou até garoto propaganda de vários produtos que inclusive ele usava na balsa no momento do acidente. Um tempo depois, quando a história de Luiz Alexandre já estava caindo no esquecimento, ele procura o jornal É o Espectador e tenta contar a história dele. No começo ninguém quer saber disso, porque afinal de contas todo mundo já conhece o que ele tinha para contar, o que tinha acontecido. O governo já tinha delimitado exatamente a história que ele ia contar, só que um jornalista novato do jornal É o Espectador e o seu editor acabaram comprando a história dele e fazendo um pacto com ele e deixando que ele contasse o que tinha realmente acontecido. O que na verdade acabou revelando que nada do que o governo tinha contado era a realidade mesmo do que tinha acontecido. Porque o governo contou, nada mais foi do que a versão que era mais conveniente para ele. Assim, 26 sessões depois, 6 horas diárias cada uma, Luiz Alexandre Velasco revelou para o jovem repórter a sua verdadeira história. O que aconteceu? O destroyer, na verdade, não passou por nenhuma tormenta no mar. Ele estava sobrecarregado de contrabando e por causa dos produtos que se soltaram do navio, esses produtos acabaram jogando ao mar 8 dos seus tripulantes e assim levando à tragédia que resultou na sobrevivência apenas do Luiz Alexandre. Isso acabou virando uma denúncia política que acabou culminando não só no exílio do jovem repórter e acabou derrubando a imagem de herói do nosso protagonista. E por que ele decidiu contar essa história depois de já ter sido consagrado como um herói, de ter sido virado garoto propaganda, ganhado dinheiro? É justamente por isso. Ele acabou sendo esquecido, sendo preterido pelo governo e a história oficial contada pelo governo deixou de ser interessante para ele. Então ele decidiu contar a versão verdadeira, que obviamente só ele poderia contar. Nesse livro, inclusive, literatura e jornalismo se misturam, já que a história contada por Luiz Alexandre ela é considerada real, mas tem o seu valor literário. Gabriel Garcia Marques, caso você não saiba, ele era repórter de profissão e ele se coloca no livro como um dos personagens, que é justamente o jovem repórter que entrevista e colhe o relato do Luiz Alexandre Velasco. O livro é narrado em primeira pessoa pelo Luiz Alexandre e isso é explicado pelo repórter no início do livro, de que ele preferiu que o texto ficasse narrado pela versão do náufrago, né, para dar uma maior realidade, uma maior crueza à narrativa. A narrativa do protagonista se inicia ainda nos Estados Unidos, quando o navio Caldas ainda está atracado, ele estava passando por manutenção. E aí a gente começa a conhecer os outros personagens que compõem a tripulação do navio e alguns dos que caíram no mar junto com ele. Além de algumas pessoas que ele conhece nos Estados Unidos, como o barbeiro, o cara da feira que eles costumavam ir, do bar que eles costumavam frequentar enquanto o navio estava atracado, algumas moças que eles namoram ao longo desses meses que estão lá. Afinal de contas, a vida não é só trabalho. A história é ambientada parte nos Estados Unidos, parte dentro do navio e a maior parte, como o próprio título do livro diz, durante o naufrágio sofrido pelo Luiz Alexandre enquanto ele ficou ali os 10 dias
à deriva dentro da balsa, esperando ser socorrido. Eu gostei muito da história, principalmente da narrativa dele em relação à fome que ele passou durante os 10 dias que ele ficou à deriva, o frio, o calor extremo, o que ele tinha que fazer para conseguir sobreviver. Ele tinha que ficar deitado no fundo da balsa porque o sol não podia bater nas costas dele, porque podia afetar o pulmão e ele morrer sufocado. As tentativas dele de pescar um peixe ali no mar, porque ele precisava comer. Depois de tantos dias sem comer, ele começou a comer a própria roupa. Assim, é bem real e bem crua a história. Então você acaba ficando... Nossa, eu ficava sufocada, ficava com sede. Recomendo, inclusive, quem for ler o livro, deixe um copinho de água do lado, porque você vai sentir sede, vai precisar dessa água. E não tem como não ficar pelo menos com um pouquinho de sede durante essa leitura. Só que algumas coisas também me incomodaram um bocado, e foi por isso que a minha média se manteve na mesma do Scooby. Eu dei nota 4 pro livro, porque algumas coisas me deixaram extremamente incomodadas. No dia do ocorrido, por exemplo, o Luiz Alexandre tenta salvar os amigos dele, que estão ali, né? Os outros 7 caíram no mar. E ele usa um remo, vai ali contra a maré para tentar salvar os amigos e não consegue. Só que depois esses remos simplesmente somem da história. Não há notícia de que eles caíram no mar, de que aconteceu alguma coisa com eles. E ainda assim, o personagem demora cerca de 3 dias para conseguir usar, para lembrar de usar esses remos. E eu ficava pensando assim, gente, cadê esses remos? Por que ele não usa agora, enquanto ele não tá com fome, enquanto ele não tá morrendo de sede, não tá desidratando, que era o melhor jeito dele tentar se salvar. Só que ele não usa. Ele só lembra dos remos quando ele já tá extremamente faminto, precisando arrumar um jeito de pescar ou de se livrar dos tubarões que começaram a cercar ele. Isso me deixou muito incomodada. Outra coisa que não foi realmente um incômodo, mas acabou me deixando assim um pouco desesperada durante a história, é que dava tudo errado pro personagem, tudo, meu Deus. E algumas vezes por causa de inocência dele mesmo, sabe? Por exemplo, teve uma hora que ele finalmente conseguiu arrumar um peixe para ele comer. Aí o cara me vai e mergulha o peixe no mar para limpar o peixe. É claro que os outros peixes iam vir atacar o peixe que ele pescou. Assim, onde que ele tirou que ele ia conseguir, entendeu? Comer o peixe. Então isso me deixou extremamente incomodada. Por causa disso, eu dei nota 4. Mas o livro é super leve de ler, super rápido. Leve não, porque em alguns momentos é desesperador, como eu disse antes. Mas ele é muito rápido de ler, a leitura é super fluida e mais uma grande obra do Gabriel Garcia Marques que eu indico com certeza. Se você já leu esse livro, me conte aqui nos comentários o que você achou. Se tem curiosidade de ler e ainda não tem edição, compre no link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição, que você ajuda o canal, como sempre, e ainda por cima vai ter uma ótima edição em casa. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.